Goste você ou não da série, uma coisa a gente não pode negar. Que belo trabalho do Lee Pace até agora. Eu quero começar esse vídeo perguntando uma coisa que eu já tinha perguntado anteriormente lá no começo. Nos primeiros episódios eu perguntei, tudo bem eu ficar fazendo algumas citações do livro, algumas comparações e tal, para entender até como está sendo feita a adaptação? E foi unânime, todo mundo concordou, todo mundo achou uma boa ideia, muita gente até pedindo para eu citar mais o que acontece nos livros. Até que no último vídeo teve gente reclamando, falando que era muito chato ficar citando livro ou coisa do tipo. Então eu vou perguntar mais uma vez, eu continuo fazendo essas citações ao livro, essas comparações, ou eu foco em falar apenas da série? Bom, como havia sido combinado lá no começo, esse vídeo aqui eu vou continuar fazendo como eu vinha fazendo algumas comparações com o livro, até porque é talvez o episódio que tenha menos avanço, digamos assim, tenha menos eventos importantes. Tem eventos importantes, mas ele é apenas uma sequência meio que direta do último episódio, e isso é normal em séries. A gente tá falando de uma série de 10 episódios, esse daqui é o 8º, e pela estrutura, esse é como se fosse o começo de um terceiro ato da temporada, então é o começo da preparação para o final da temporada. E aqui a gente vai ter basicamente 3 núcleos, já que aquele núcleo do imperador mais jovem, com a namorada e tal, não aparece aqui nesse episódio, é deixado completamente de lado. Vou começar pelo que eu venho gostando mais e continuo gostando mais, e eu já falei na abertura, que belo trabalho do Lee Pace, que faz o imperador do meio, digamos assim, e também da Laura Byrne, que faz a Demerzel. São 2 trabalhos aqui que para mim sustentam talvez até a temporada inteira, mas principalmente esse episódio. A gente vê pela primeira vez o imperador vulnerável, fazendo algo que os outros imperadores antes dele, os outros clones parecidos com ele antes dele, nunca fizeram porque nunca precisaram fazer também. E aqui ele vai ter que enfrentar essa longa jornada, essa caminhada, para conseguir aquilo que eu vinha falando no episódio passado, para conseguir reatar mais uma vez com a igreja ali, né? Aquela igreja desse universo, já que para um imperador funcionar, algo que eu falei no episódio passado, o povo precisa acreditar que ele tem esse direito divino, digamos assim, de estar no trono. O povo tem que acreditar que ele dá ordens para todo mundo porque ele merece estar ali, ele é quase uma santidade. E por isso, claro, ele vai fazer essa caminhada e vai conseguir vencer ali, né, esse embate que já vinha de alguns episódios contra a Zefira Halima. E eu gosto de basicamente tudo na atuação do Lee Pace aqui nesse episódio. A vulnerabilidade dele, a gente vê ele tentando manter aquela posição dele de imperador, então ele tá sempre com uma postura mais ereta, sempre com uma cara mais fechada, tentando não demonstrar muitas emoções, só que ao mesmo tempo, quando ele vai passando por esse espiral, ele vai também demonstrando um pouco do cansaço ali, ele vai se relacionar com um outro que também está fazendo aquela caminhada e vai demonstrar, ainda que sutilmente, algumas emoções. E eu gosto mais ainda quando ele vai se apresentar após terminar a caminhada e tal, e como a gente quase acredita nele falando que ele teve aquela visão, que ele viu tudo aquilo, quase como se ele tivesse sido purificado e tal, o que no final do episódio a gente vai ver que não é verdade. E talvez isso seja a única coisa que eu fico meio em dúvida se eu gostei ou não. Eu acho que eu preferia se o episódio não mostrasse no final se ele realmente teve essa visão ou não. Fica tudo na sugestão, a gente meio que saber que ele não fez aquilo, só que nunca ter certeza. Eu acho que eu ia gostar um pouco mais disso, mas também é legal ver o final desse personagem no episódio, quando ele sente aquele próprio vazio, quando ele sente que ele tem que mentir para poder manter a posição dele de autoridade, ao mesmo tempo que ele, aos poucos, começa a se questionar a própria posição. Ao mesmo tempo, a Demerzel, a gente vê a Laura que, mais uma vez, demonstrando muitas emoções para a personagem, sem poder demonstrar emoções. Então, por se tratar de uma personagem que é um robô, né, é um androide, que não consegue ir contra
o próprio sistema dela, ela tem o que ela acredita, ela tem o que ela sente, só que ela não pode fazer o que ela quer. E isso tá perfeito na atuação dela, principalmente ali na conversa dela com a Zefira Halima, em que ela demonstra tudo o que ela tá sentindo pra gente, sem poder se expressar muito. Então é uma atuação muito contida, mas que diz muito. Pra mim são as duas melhores atuações da série, assim, por muito. Além disso, ali no núcleo da Gale com o holograma, digamos assim, do Hari Seldon, a gente tem a confirmação daquilo que eu já tinha previsto, digamos assim. Eu sou muito ruim para acertar as coisas, mas essa, para mim, desde o começo ficava claro que aquilo se tratava da criação da segunda fundação. E eu fico meio dividido sobre isso, só que eu acho que eu até gosto um pouco dessa citação mais presente da segunda fundação logo no começo, diferente do que é feito nos livros, né? Que a gente sabe que tem uma segunda fundação ali, mas a gente nunca vê muito bem como ela foi pensada, como ela foi construída. E aqui talvez eles até façam isso, mas pelo menos eles já citam a construção dessa segunda fundação. Eu sinto que nesse núcleo a aparição do Hari Seldon é muito parecida com a aparição do Hari Seldon lá nos livros por meio do cofre. Então essa aparição em que ele revela alguma coisa, mas ele não pode revelar tudo, porque se ele revelar tudo, ele pode mexer com a própria psicohistória, ele pode interferir nesse possível futuro que tinha sido visto pela matemática, pela psicohistória. E isso vai aparecer muito presente nesses diálogos dele com a Gale, por mais que o episódio se repita muito, a Gale, a motivação dela vai se repetir o tempo inteiro durante todo o episódio, em todos os diálogos, ainda assim a gente vê uma pitadinha do que vai aparecer do Mulo lá na frente, né? Como essa presciência, como esse lado de ter algo além dos humanos convencionais, isso pode afetar a psicohistória. E o fato de no final a Gale sair fora, digamos assim, né, não ser a fundadora dessa segunda fundação, eu vejo como a série falando, olha, o Mulo ainda tem a sua importância e ele vai lá na frente ser o mutante que vai ter esse poder de mudar mentes, esse tipo de coisa, de fazer coisas diferentes, porque se você mantém a Gale aqui nessa criação da segunda fundação, você está mantendo alguém com esses poderes já no começo da série, e isso eu vinha falando nos episódios passados, como tanto ela quanto a Salvor Hardin poderiam muito tirar um pouco o impacto da aparição do Mulo, que é muito importante nos livros. Então, esse puxar ela de volta, né, tirar ela daquele lugar, eu sinto um pouco como isso também. Ok, ela serviu, né, essa volta da Gale, essa conversa dela com Hari Seldon, serve pra gente entender a segunda fundação, pra série explicar pra gente, explicar principalmente pra quem não leu os livros, mas a gente puxa ela de volta e fala, opa, não vai ser ela não a criadora dessa segunda fundação, pelo menos é assim que eu entendo todo esse arco, que demora bastante para se desenvolver, e é basicamente a exposição para a criação da segunda fundação. Já o arco que envolve ali Anacreon, Salvor Hardin, continua sendo para mim o mais fraco, que é uma pena porque deveria ser o principal, né? É o principal nos livros, na verdade é o único desses que nesse momento nos livros realmente existe, ainda que de uma forma bem diferente. Eu acho que no fim da temporada a gente pode olhar para trás e falar, ok, aconteceu, a gente saiu do mesmo ponto, chegou no mesmo ponto que acontece nos livros, mas passando por um caminho bem diferente, com personagens bem diferentes. Eu acho que vai acontecer isso no final, mas até aqui o meu problema continua sendo o mesmo. Tudo aqui vai ser resolvido com algumas soluções muito fáceis e com cenas de ação, ou com essa criação de tensão por meio da ação, que pra mim não funciona, não só por fugir da essência daquilo que é Fundação, que é tudo muito mais baseado na inteligência das pessoas e tal, e o próprio Salvor Hardin nesse sentido, mas principalmente porque a ação aqui ela não me convence, não é uma ação bem filmada, são soluções muito fáceis, como por exemplo a aparição ali do Hugo de volta, que parecia que tinha morrido no último episódio, volta aqui só para chamar a turma de Trapsis ali para, enfim, acontecer o que acontece no final. Então são algumas soluções muito preguiçosas, a própria Salvor Hardin e o Lewis Pyrin conseguindo fugir ali da turma de Anacreon, não sei, esse núcleo é de longe o que menos me convence. E antes que você fale que eu tô sendo muito purista aos livros e tal, eu
digo mais uma vez, o núcleo que eu mais estou gostando, que é o do Imperador, nem tem nos livros. Então, eu acho que a série ela faz um trabalho melhor de criação do zero do que de adaptação até agora. Vamos ver, eu não acho que Fundação está entrando num buraco que não possa sair, nem nada do tipo, até porque a gente está falando de um livro que tem vários saltos temporais de muitos e muitos anos. Então eu acho que tem muito aqui que pode ser consertado, mas esse núcleo que deveria ser o central da primeira Fundação e tal, ele não me convence até agora, fico esperando o que eles vão resolver com o cofre, que o cofre tem uma importância muito grande nos livros, aqui na série ele é só esse objeto místico até agora, então vamos ver como eles vão resolver tudo isso. Um episódio, digamos, mais morno, um episódio de preparação para o final da temporada. Vamos ver, os 2 próximos episódios eu acho que o bicho deve pegar um pouco mais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando. Quem já leu o livro, tem muita gente gostando, outros não gostando tanto assim, então é muito legal, sempre essa conversa é o que mais me dá motivação para continuar fazendo esses vídeos semanais de Fundação. Vocês estão sendo incríveis nos comentários. No começo do vídeo tem minhas redes sociais, aqui embaixo no comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, incluindo o Instagram, que a gente faz muitas críticas pra lá. Por hoje é isso e corta.